Imagine por um instante que o poder de uma estrela pudesse ser contido em um espaço minúsculo, aqui mesmo na Terra. Agora, imagine que esse poder fosse liberado de uma só vez. Um clarão mais brilhante que 1000 sóis, um calor que evapora o aço e transforma a areia em vidro, uma onda de choque que viaja mais rápido que o som, varrendo tudo em seu caminho. Essa não é uma cena de ficção distante, mas a descrição crua de uma força que a humanidade já conseguiu despertar, um eco assustador da forja do universo. Essa força, a fusão nuclear, é a mesma que alimenta nosso Sol e dá vida ao nosso mundo. É o processo que, átomo por átomo, construiu os elementos que formam nossos corpos. Como então a mesma chama que nos nutre pode conter a semente da nossa aniquilação? Como o segredo para uma energia infinita e limpa, capaz de salvar nossa civilização, pode ser o mesmo segredo por trás da arma mais devastadora já concebida. Hoje, a humanidade se encontra em uma encruzilhada. Enquanto gastamos fortunas em combustíveis que envenenam nosso céu, a resposta para um futuro sustentável pode estar em um copo de água do mar, o combustível básico para a fusão. Equipes internacionais constroem máquinas colossais, verdadeiras catedrais da ciência, na tentativa de engarrafar uma estrela, mas a sombra de seu poder destrutivo ainda paira sobre nós. Estamos à beira de uma nova aurora, ou brincando com um fogo que não podemos controlar. Nesta jornada calma e profunda, viajaremos juntos desde o coração pulsante das estrelas até os laboratórios onde a humanidade tenta recriar seu poder. Exploraremos a promessa de um mundo sem poluição, movido por pequenos sóis artificiais, e confrontaremos o medo de seu uso como arma. Vamos desvendar os segredos do deutério e do trítio e entender por que dominar a fusão é o maior desafio científico e tecnológico de nossa era, com uma conclusão que revelará a verdadeira natureza de nossa relação com o cosmos. Então se aconchegue, respire fundo e permita que sua mente se abra para esta história. A jornada que estamos prestes a iniciar é sobre física e astronomia, mas é também sobre nosso lugar no universo e o futuro que desejamos construir. Se você acredita que o conhecimento pode ser uma fonte de calma e inspiração, junte-se à nossa comunidade. Sua presença é fundamental para que o universo para o sono continue a crescer. Por isso peço gentilmente, curta, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que possa gostar e deixe um comentário sobre seus pensamentos. Vamos juntos desvendar a promessa das estrelas. Feche os olhos e tente imaginar o nada. Não a escuridão de um quarto à noite, que ainda é preenchida por sons distantes, pelo toque do lençol em sua pele, pela memória da luz. Tente imaginar uma escuridão absoluta, um silêncio tão profundo que o próprio conceito de som ainda não existe. Este era o universo em seus primórdios. Um vasto oceano de negrume e frio, imenso e vazio, um palco escuro aguardando o primeiro ato de sua longa e silenciosa peça. Após o clarão inicial do Big Bang, uma expansão de energia incompreensível, o cosmos mergulhou em uma longa noite. Por milhões de anos, a escuridão reinou soberana. A matéria que existia era a mais simples possível. Um gás difuso e rarefeito, uma névoa cósmica composta quase que inteiramente de hidrogênio, o átomo mais leve e fundamental de todos, acompanhado por um pouco de hélio. Eram os blocos de construção primordiais, flutuando à deriva, em um espaço que se expandia continuamente. Cada partícula uma ilha solitária em um mar de infinito. Não havia planetas, não havia galáxias, e acima de tudo, não havia estrelas. Não havia uma única fonte de luz em toda a imensidão. O universo era uma promessa ainda não sussurrada, uma tela em branco esperando por seu primeiro traço de cor. Nesse silêncio e nessa escuridão, uma força invisível e paciente começou seu trabalho. Uma força que não precisa de luz para ver ou de som para se comunicar. A gravidade. No início, seu chamado era quase imperceptível, um sussurro cósmico que mal se distinguia do silêncio. Ela agia sobre cada átomo de hidrogênio, puxando-o suavemente em direção aos seus vizinhos. Imagine bilhões e bilhões de fios invisíveis tecendo uma rede sutil através do vazio. Onde a névoa de hidrogênio era um pouco mais densa, por mero acaso, o chamado da gravidade era um pouco mais forte, e onde o chamado era mais forte, mais átomos respondiam.
Lentamente, ao longo de eras, o que era uma nuvem uniforme começou a se fragmentar. Vastas regiões do gás primordial começaram a se contrair, a se adensar, como o vapor de água se condensa para formar as primeiras gotas de uma nuvem de chuva. Esse processo não era rápido ou violento. Era uma dança lenta e majestosa. Uma coreografia cósmica que se desenrolou ao longo de milhões de anos. As nuvens de gás, maiores do que qualquer coisa que possamos conceber, começaram a girar sobre si mesmas, colapsando sob o peso de sua própria massa. Eram as nebulosas primordiais, os futuros berçários estelares. À medida que essas imensas nuvens de gás colapsavam, algo começou a mudar em seus corações. O espaço entre os átomos de hidrogênio diminuía cada vez mais. Eles eram forçados a se aproximar, e essa proximidade forçada gerava atrito, gerava movimento, gerava calor. No centro dessas nebulosas em contração, a temperatura começou a subir. De um frio próximo ao zero absoluto, o núcleo da nuvem aqueceu para milhares, depois centenas de milhares de graus. Esse coração aquecido, denso e brilhante era uma protoestrela. Ainda não era uma estrela de verdade, pois sua luz não vinha de uma fornalha nuclear, mas sim do calor gerado pela compressão gravitacional, como um cobertor que nos aquece ao reter o calor do nosso corpo. Era um brilho infravermelho, um calor invisível aos nossos olhos, mas que já representava uma mudança fundamental. No meio da escuridão fria e eterna, os primeiros focos de calor, as primeiras brasas cósmicas, começavam a se formar. Eram embriões de estrelas, acumulando mais e mais matéria, sua gravidade se tornando cada vez mais poderosa, puxando mais e mais gás das bordas da nuvem, alimentando seu crescimento contínuo. A pressão em seus núcleos se tornava inimaginável. Chegou então um momento crítico, um ponto de inflexão na história do universo. No coração da protoestrela mais massiva, a pressão e a temperatura atingiram um limiar que nunca antes havia sido cruzado. Cerca de 15 milhões de graus Celsius. Uma condição tão extrema que a própria natureza da matéria foi forçada a se reescrever. Os núcleos dos átomos de hidrogênio, os prótons, que normalmente se repelem com uma força tremenda devido à sua carga elétrica positiva, não puderam mais resistir à força esmagadora da gravidade. Em um instante de violência e criação, eles foram forçados a se fundir. Dois núcleos de hidrogênio colidiram e se uniram, superando a barreira que os separava para formar um novo elemento, um núcleo de hélio. Nesse processo, algo mágico aconteceu. A massa do núcleo de hélio resultante era um pouquinho menor do que a soma das massas dos núcleos de hidrogênio originais. Essa pequena fração de massa que desapareceu não se perdeu. Ela foi convertida em uma quantidade pura e colossal de energia, na forma de um fóton, uma partícula de luz. Foi o primeiro instante da fusão nuclear, a primeira centelha de fogo estelar, e com essa centelha, a primeira estrela de verdade nasceu. Naquele momento, o universo mudou para sempre. A energia liberada pela fusão no núcleo da estrela criou uma pressão externa, que finalmente conseguiu contrariar a força esmagadora da gravidade. A estrela parou de colapsar e encontrou um equilíbrio perfeito e estável, um estado que manteria por milhões ou bilhões de anos. E a luz, a energia nascida da fusão, começou sua longa jornada para fora do núcleo denso. O primeiro fóton, criado naquele instante primordial, não escapou imediatamente. Ele viajou por milhares de anos dentro da própria estrela, sendo absorvido e reemitido por outros átomos em um caminho tortuoso, até que finalmente alcançou a superfície. E então, livre, ele irrompeu no vazio. Pela primeira vez, a luz viajou pelo espaço escuro. Uma luz nascida não do calor da compressão, mas do fogo da criação nuclear. Aquele primeiro facho de luz, seguido por uma torrente inesgotável de outros, começou a iluminar o cosmos. A escuridão primordial foi quebrada. A longa noite cósmica havia terminado e a aurora do universo havia começado. Aquela primeira estrela, um gigante azul e brilhante, tornou-se um farol, e sua luz, viajando pela imensidão, revelou as texturas das nuvens de gás vizinhas, iniciando um ciclo de nascimento estelar que se espalharia por todo o universo, acendendo uma a uma as luzes que hoje chamamos de estrelas.
A promessa da luz havia sido cumprida. A luz daquelas primeiras estrelas viajou por um universo jovem, mas a história delas, para nós, converge para um único ponto de luz no nosso céu. Uma estrela entre bilhões, nem grande nem pequena, mas que é o centro do nosso mundo. O Sol. Nós o sentimos na pele em um dia de verão. O vemos pintar o céu com cores quentes no amanhecer e no crepúsculo, e sabemos, instintivamente, que sem ele não haveria vida. Mas essa presença constante e familiar esconde um processo de uma violência e delicadeza inimagináveis. Para entendê-lo, precisamos viajar 150 milhões de quilômetros, atravessar o vácuo gelado do espaço e mergulhar através de suas camadas gasosas e flamejantes até o seu centro. Ali, em seu coração, pulsa a mesma fornalha que acendeu as primeiras luzes do universo. O núcleo solar não é um lugar de fogo como o que conhecemos na Terra, com chamas que dançam e consomem oxigênio. É algo muito mais estranho e fundamental. É uma esfera de plasma, um estado da matéria tão quente e denso que os elétrons são arrancados de seus átomos, deixando para trás um mar turbulento de núcleos atômicos e partículas livres. A pressão é 250 bilhões de vezes maior que a da atmosfera terrestre, e a temperatura atinge os mesmos 15 milhões de graus Celsius que deram à luz as primeiras estrelas. É um ambiente tão extremo que nossa imaginação mal consegue concebê-lo. Um lugar onde as leis da física que governam nosso cotidiano são levadas ao seu limite absoluto. Nesse coração incandescente ocorre a dança silenciosa que nos sustenta. É uma coreografia atômica conhecida como a cadeia próton-próton, um balé em 3 atos que transforma a matéria mais simples do universo, o hidrogênio, em energia pura. Tudo começa com 2 prótons, os núcleos dos átomos de hidrogênio. Em condições normais, eles se repeliriam para sempre, como os polos iguais de 2 ímãs. Mas no núcleo do Sol, a força da gravidade os esmaga uns contra os outros com uma persistência implacável. Na vasta maioria das vezes, eles ainda conseguem se repelir no último instante. Mas de vez em quando, um fenômeno quântico permite o impossível. 2 prótons se aproximam tanto que a força nuclear forte, uma força fundamental da natureza que só age em distâncias minúsculas, supera a repulsão elétrica e os une. Nesse instante de união, um dos prótons se transforma em um nêutron, liberando 2 partículas minúsculas, um pósitron, que rapidamente encontra um elétron e se aniquila em um pequeno flash de energia, e um neutrino. O neutrino é uma partícula fantasma. Quase sem massa e sem carga elétrica, ele não interage com quase nada. O neutrino criado nesse exato momento não participa mais da dança. Ele atravessa o resto do Sol em linha reta, como se a estrela inteira fosse transparente, e chega até nós na Terra em apenas 8 minutos, atravessando nosso planeta e nossos corpos sem deixar rastro. Bilhões deles nos atravessam a cada segundo, mensageiros diretos do coração do Sol. Mas voltemos ao núcleo. A união do próton e do nêutron recém-formado cria um novo núcleo mais pesado, o deutério, um isótopo de hidrogênio. Este é o primeiro passo da dança, e ele é incrivelmente lento e raro, o que é uma sorte para nós. Se fosse mais rápido, o Sol já teria consumido todo o seu combustível há muito tempo. O núcleo de deutério, recém-formado, não permanece sozinho por muito tempo. No caos do núcleo solar, ele logo colide com outro próton e desta vez a fusão é muito mais fácil. Eles se unem para formar um núcleo de hélio 3, composto por 2 prótons e um nêutron, liberando no processo uma quantidade significativa de energia na forma de um fóton de alta energia, um raio gama. Este é o segundo ato da coreografia. Agora temos um palco povoado por núcleos de hélio 3. O ato final exige que 2 desses núcleos de hélio 3 se encontrem e colidam. Quando isso acontece, eles se fundem e se rearranjam. O resultado é a criação de um núcleo de hélio 4, extremamente estável, composto por 2 prótons e 2 nêutrons. E, crucialmente, nesse rearranjo final 2 prótons são liberados, sobrando para recomeçar todo o ciclo. Essa dança completa, que começou com 6 prótons e terminou com um núcleo de hélio e 2 prótons para reiniciar o processo, é a fonte de toda a energia do Sol. A cada segundo,
o Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em 596 milhões de toneladas de hélio. As 4 milhões de toneladas de matéria que desaparecem a cada segundo são a massa convertida diretamente na luz e no calor que um dia chegarão até nós. Essa energia, no entanto, não nos alcança imediatamente. O fóton de raio gama nascido no segundo ato da fusão inicia a jornada mais longa e tortuosa que se pode imaginar. Ele nasce no núcleo denso e precisa chegar à superfície para escapar, mas o plasma solar é opaco. O fóton viaja apenas alguns milímetros antes de ser absorvido por uma partícula, que, um instante depois, o emite novamente em uma direção completamente aleatória. Ele dá um passo para a frente, 2 para o lado, 1 para trás. É uma caminhada de bêbado em uma escala cósmica. Ele zigue-zagueia, ricocheteia. É absorvido e reemitido incontáveis vezes. Milhares, às vezes milhões de anos, se passam enquanto o fóton luta para sair do interior denso do Sol, perdendo um pouco de sua energia a cada interação. O raio gama de alta energia que nasceu na fusão se transforma lentamente em raios X, depois em luz ultravioleta e, finalmente, em luz visível. Após essa eternidade, ele chega à zona de convecção, a camada externa do interior solar. Aqui a energia não viaja mais por radiação, mas por um processo que lembra a fervura da água em uma panela. Células gigantes de plasma quente sobem, carregando a energia para a superfície, esfriam e mergulham de volta para se aquecerem novamente. Nosso fóton agora pega uma carona nessas correntes ascendentes, subindo rapidamente em direção à liberdade. Finalmente, após uma jornada que pode ter durado o tempo que a humanidade levou para evoluir da Idade da Pedra até hoje, o fóton chega à superfície visível do Sol, a fotosfera, e de repente, o caminho está livre. Ele escapa para o vácuo do espaço, viajando agora em linha reta à velocidade da luz. Sua longa prisão terminou. 8 minutos e 20 segundos depois, sua jornada de milênios termina ao atingir a atmosfera da Terra. Ele pode ser o raio de luz que atravessa sua janela pela manhã. Pode ser a energia que atinge a folha de uma árvore, alimentando a fotossíntese que cria o oxigênio que você respira. Pode ser o calor que evapora a água do oceano para formar as nuvens que trarão a chuva. Pode ser a luz que aquece sua pele, um toque direto, físico, de um processo nuclear que aconteceu a 150 milhões de quilômetros de distância e há milhares de anos. Cada partícula de luz, cada sopro de calor, é o capítulo final de uma história épica de fusão, de uma dança silenciosa no coração de nossa estrela, a pulsação constante que nos banha em vida, um presente de energia que viajou através do tempo e do espaço apenas para nos encontrar. Nossa jornada nos levou das primeiras estrelas ao coração pulsante do nosso Sol. Vimos a dança que nos dá a vida, mas para compreendê-la verdadeiramente, precisamos nos aproximar ainda mais, mergulhar para além do plasma e do calor em uma escala tão pequena que desafia nossa percepção do real. É aqui no reino dos núcleos atômicos que a receita secreta do universo está escrita, não em livros ou em pedra, mas nas próprias leis que governam a matéria. E como toda grande receita, ela exige ingredientes específicos e condições de preparo muito precisas. O ingrediente principal, como já vimos, é o hidrogênio. Ele é a alma do universo, o átomo mais simples e abundante, a tela em branco sobre a qual toda a complexidade da existência foi pintada. Mas nem todo hidrogênio é igual. Imagine o hidrogênio comum, com seu único próton no núcleo, como a forma mais pura dessa alma. Ele tem irmãos, parentes próximos, que compartilham sua essência, mas carregam um peso extra. São os isótopos. O primeiro desses irmãos é o deutério. Ele ainda é hidrogênio, mas em seu núcleo, ao lado do próton solitário, repousa um nêutron, um companheiro silencioso que lhe confere o dobro da massa. O deutério é raro, como uma gota de água pesada em um vasto oceano de água comum. Para cada 1 milhão de átomos de hidrogênio nos mares da Terra, apenas cerca de 150 são de deutério. Ele é um vestígio do Big Bang, um sobrevivente dos primeiros minutos do universo. Depois, há o irmão ainda mais pesado e mais esquivo, o trítio. Seu núcleo contém um próton e 2 nêutrons.
tornando-o instável, radioativo. O trítio é como um fantasma na natureza. Ele nasce nas camadas mais altas da atmosfera, quando os raios cósmicos colidem com átomos de nitrogênio, mas sua vida é curta. Em pouco mais de uma década, ele se desfaz, decaindo em uma forma de hélio. Ele é tão raro que sua presença é quase etérea. São esses os personagens da nossa história: o hidrogênio comum, o protagonista solar, o deutério, o coadjuvante estável e raro, e o trítio, o catalisador fugaz e poderoso. No Sol, a fusão acontece com o hidrogênio comum, em um processo lento e gradual, a cadeia próton-próton, que funciona porque a imensa gravidade da estrela consegue compensar a dificuldade da reação. Mas aqui na Terra, não temos o luxo da gravidade de uma estrela para nos ajudar. Tentar recriar a fusão aqui exige uma receita diferente, um atalho. A receita humana para a fusão favorece a união do deutério e do trítio. A reação entre eles é a mais fácil de se alcançar, a que exige as condições menos impossíveis. É a porta de entrada para o sonho de engarrafar uma estrela. Mas ter os ingredientes certos é apenas o começo. A parte mais difícil da receita são as condições de preparo. É aqui que encontramos o grande vilão da nossa história, a força eletromagnética. Cada núcleo atômico possui uma carga positiva, e como aprendemos, cargas iguais se repelem. Essa repulsão é uma barreira invisível, mas imensamente poderosa, que mantém os núcleos separados. Imagine tentar juntar os polos norte de dois ímãs extremamente fortes. Quanto mais você os aproxima, mais forte é a força que os empurra para longe. Essa é a barreira de Coulomb, um muro de energia que protege a integridade de cada átomo. Para que a fusão ocorra, essa barreira precisa ser superada. É aqui que entra o primeiro ingrediente do ambiente: o calor, uma temperatura inimaginável. Na Terra, para a fusão de deutério e trítio, precisamos de temperaturas ainda maiores que as do centro do Sol, chegando a mais de 100 milhões de graus Celsius. Esse calor extremo não serve para derreter os núcleos, serve para dar-lhes velocidade. O calor é, em sua essência, o movimento das partículas. Em temperaturas tão altas, os núcleos de deutério e trítio se movem a velocidades alucinantes, transformando-se em projéteis atômicos, zunindo em um plasma caótico. A esperança é que, com velocidade suficiente, eles consigam vencer a barreira da repulsão, chegando perto o suficiente para que outra força, muito mais poderosa, possa entrar em ação. Essa outra força é o herói secreto da nossa narrativa: a força nuclear forte. Ela é a cola mais poderosa do universo, a força que mantém os prótons e nêutrons unidos dentro de um núcleo atômico, superando a imensa repulsão elétrica entre os prótons. No entanto, ela tem uma peculiaridade: seu alcance é ridiculamente curto. Ela só age quando as partículas estão incrivelmente próximas umas das outras. Se a força eletromagnética é como um grito que pode ser ouvido a longas distâncias, a força forte é como um aperto de mão, que só acontece no contato direto. A receita da fusão, então, é uma estratégia para forçar esse aperto de mão. O calor extremo dá aos núcleos a velocidade para romper a barreira da repulsão, e por um breve instante, um núcleo de deutério e um de trítio se aproximam o suficiente. Nesse momento, a força nuclear forte desperta, agarra os dois núcleos com uma força irresistível e os une em um único núcleo novo e mais pesado. A barreira foi vencida, o aperto de mão cósmico foi selado, e é nesse exato instante que a mágica acontece. O segredo final da receita é revelado. Quando o deutério e o trítio se fundem, eles formam um núcleo instável que imediatamente se reorganiza em duas novas partículas: um núcleo de hélio, estável e pacífico, e um nêutron livre, que é ejetado com uma velocidade tremenda. Se você pudesse pegar uma balança de precisão cósmica e pesar os ingredientes antes e depois da reação, notaria algo espantoso. A massa combinada do núcleo de hélio e do nêutron é um pouco menor do que a massa combinada do deutério e do trítio originais. Uma pequena, minúscula fração da massa simplesmente desapareceu. Mas no universo nada realmente desaparece. Essa massa perdida foi transformada. Ela se converteu na mais pura e concentrada forma de energia,
seguindo a equação mais famosa da história da física, o encantamento secreto de Albert Einstein, EMC2. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Como a velocidade da luz ao quadrado é um número absurdamente grande, isso significa que uma quantidade minúscula de massa se converte em uma quantidade gigantesca de energia. Essa energia liberada é a energia cinética do nêutron veloz e do núcleo de hélio, que saem da reação como balas de canhão atômicas, colidindo com o plasma ao redor e aquecendo-o ainda mais. É a energia que buscamos capturar. É o fogo das estrelas. A receita completa, então, é esta. Pegue os irmãos raros do hidrogênio, aqueça-os a temperaturas que superam o Sol para que sua velocidade vença a repulsão mútua e permita que a força mais poderosa do universo os una. O resultado é a conversão da própria matéria em energia pura, a revelação de que a massa é apenas uma forma de energia congelada, esperando para ser liberada. É a magia da matéria, o segredo que o universo usa para acender as estrelas e talvez um dia para iluminar nosso futuro. A nossa jornada até agora foi cósmica. Viajamos pelo tempo e pelo espaço, testemunhando o nascimento da luz e a dança atômica no coração do Sol. Mas agora, a nossa narrativa se encolhe, se retrai da imensidão do universo e aterrissa suavemente em um pequeno planeta azul. Ela se foca em uma espécie curiosa, que por milênios ergueu os olhos para o céu noturno e para a luz do dia, e se perguntou: por quê? Por milênios, o Sol foi um deus, um mistério, uma fonte de vida inquestionável. Mas a curiosidade humana é uma força persistente. No século XIX, quando a ciência começou a medir e a calcular o mundo com uma nova precisão, o Sol se tornou o maior dos paradoxos. Cientistas como Lord Kelvin, armados com as leis da termodinâmica, tentaram calcular a idade do Sol. Se ele fosse uma gigantesca bola de carvão em chamas, concluíram, ele teria se extinguido em poucos milhares de anos. Se sua energia viesse da contração gravitacional, como alguns propunham, ele não poderia ter mais do que algumas dezenas de milhões de anos. E isso era um problema. Geólogos e biólogos olhavam para as camadas de rocha da Terra, para os fósseis nelas contidos, e viam uma história de centenas de milhões, talvez bilhões de anos. Havia uma desconexão fundamental. As rochas da Terra sussurravam uma história de tempo profundo que o Sol, segundo a física da época, não poderia ter sustentado. O Sol, a fonte de toda a clareza, era a maior sombra no caminho do conhecimento. Seu fogo perene desafiava tudo o que sabíamos. A chave para decifrar o enigma não veio de um telescópio, mas da mente de um jovem físico que revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da matéria. Albert Einstein, em 1905, com sua teoria da relatividade especial, presenteou o mundo com uma equação de uma simplicidade enganadora e um poder inimaginável. EMC2. A maioria das pessoas a associava à terrível força da bomba atômica, mas seu verdadeiro significado era muito mais profundo e universal. Ela era um sussurro, uma revelação de que massa e energia eram duas faces da mesma moeda. Dizia que a própria matéria era um reservatório de energia congelada e que, se fosse possível encontrar uma maneira de derreter uma quantidade ínfima de matéria, uma quantidade colossal de energia seria liberada. A equação pairou no mundo da física por mais de uma década, uma verdade teórica abstrata, até que um astrônomo britânico chamado Arthur Eddington olhou para as estrelas e conectou os pontos. Eddington, um homem que sentia a poesia do cosmos, imaginou os interiores estelares não como fornalhas de carvão, mas como os únicos lugares no universo onde as condições eram extremas o suficiente para despertar o poder contido na equação de Einstein. Ele propôs de forma audaciosa que era a aniquilação da matéria, a conversão de hidrogênio em hélio, que alimentava as estrelas. Ele olhou para o paradoxo de Kelvin e sorriu. As estrelas não estavam queimando no sentido químico, elas estavam transmutando a própria substância do universo em luz. Foi um dos maiores saltos intuitivos da história da ciência. A humanidade, pela primeira vez, olhou para o Sol e compreendeu a verdadeira natureza de seu fogo. Saber o segredo do Sol era uma coisa.
Mas a curiosidade humana nunca se contenta apenas em saber. Ela anseia por tocar, por recriar. E assim, na metade do século XX, um novo sonho, o mais audacioso de todos, começou a tomar forma nas mentes de cientistas ao redor do mundo: o sonho de engarrafar uma estrela. Se a fusão nuclear era a fonte de uma energia tão vasta, poderíamos nós, aqui na Terra, construir uma máquina que a replicasse de forma controlada? Poderíamos acender nosso próprio pequeno sol para iluminar nossas cidades e mover nosso mundo? O desafio era, e ainda é, de uma escala que beira o impossível. Como já vimos, a receita da fusão exige temperaturas de mais de 100 milhões de graus Celsius. Não existe nenhum material conhecido que possa resistir a isso. Tocar em algo tão quente seria como tentar segurar o sol com as mãos. O recipiente não apenas derreteria, ele se vaporizaria instantaneamente. O plasma superaquecido, o coração do nosso sol artificial, não podia tocar em nenhuma parede física. A solução para este problema aparentemente intransponível veio de uma propriedade fundamental do plasma. Por ser um gás de partículas carregadas, núcleos positivos e elétrons negativos, ele pode ser influenciado e guiado por campos magnéticos. A ideia era criar uma garrafa magnética. Imagine tecer uma gaiola não com barras de aço, mas com linhas invisíveis de força magnética. Uma gaiola tão intrincada e poderosa que o plasma furioso, 10 vezes mais quente que o centro do Sol, pudesse ser suspenso em seu centro, flutuando no vácuo, sem nunca tocar as paredes da máquina. Este conceito deu origem a uma série de projetos e máquinas com nomes que pareciam saídos da ficção científica. Mas um design, em particular, provou ser o mais promissor. Nascido secretamente nos laboratórios da União Soviética nos anos 1950, concebido por físicos como Igor Tamm e Andrei Sakharov, ele foi chamado de Tokamak. O nome é um acrônimo russo para câmara toroidal com bobinas magnéticas. A forma era a chave, um toro, ou mais simplesmente, a forma de uma rosquinha. O plasma seria contido dentro dessa câmara em forma de anel, e uma combinação complexa de campos magnéticos o faria girar e circular, mantendo-o estável e longe das paredes. Um tokamak é uma das máquinas mais complexas já concebidas pela humanidade. É uma catedral de aço inoxidável, supercondutores e sistemas de vácuo. Em seu coração, onde o plasma deve ser formado, o ar é bombeado para fora até que haja menos partículas do que no vácuo do espaço sideral. Então, uma pequena lufada de gás deutério e trítio é injetada. Eletricidade poderosa é usada para aquecer esse gás, arrancando os elétrons e criando o plasma. E então, os ímãs gigantes, resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto para se tornarem supercondutores, são ativados. Eles geram campos magnéticos centenas de milhares de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra, agarrando o plasma, comprimindo-o e aquecendo-o ainda mais, em direção à temperatura mágica da fusão. A jornada desde a pergunta "por que o Sol brilha?" até o projeto de uma máquina para recriar seu brilho é um testamento à incansável busca humana pelo conhecimento. É a história de como passamos de meros observadores da luz a arquitetos de estrelas em miniatura, uma tentativa de pegar o fogo celestial, o fogo dos deuses, e trazê-lo para a Terra, não em um ato de roubo, como o mito de Prometeu, mas em um ato de compreensão e criação. O sonho de engarrafar uma estrela ainda não foi totalmente realizado, mas a garrafa, essa maravilha da engenharia magnética, já estava sendo construída. Enquanto a humanidade, em seus laboratórios e com suas garrafas magnéticas, se esforçava para dominar a fusão do deutério e do trítio, focada em um único objetivo, a geração de energia, o universo, em sua paciência infinita, nos lembra que essa reação é apenas uma nota em uma sinfonia muito mais grandiosa. A fusão nuclear não é apenas o motor das estrelas, ela é a sua alma criativa. É o processo de alquimia cósmica através do qual um universo de pura simplicidade, composto apenas de hidrogênio e um pouco de hélio, aprendeu a construir a complexidade. É a forja que, ao longo de bilhões de anos, escreveu os poemas da matéria, os versos de carbono e ferro que, eventualmente, se organizariam para formar planetas, oceanos
e a própria vida. Para ler esses poemas, precisamos voltar ao interior de uma estrela como o nosso Sol, e olhar para além de sua juventude, em direção ao seu longo e inevitável outono. Por bilhões de anos, ela funde hidrogênio em hélio em seu núcleo, em um estado de equilíbrio perfeito. Mas todo combustível, por mais vasto que seja, um dia chega ao fim. Quando o hidrogênio no coração da estrela se esgota, a fornalha nuclear vacila. A pressão externa gerada pela fusão diminui, e a gravidade, a força que esteve em uma luta constante por toda a vida da estrela, começa a vencer. O núcleo, agora composto principalmente de hélio, começa a se contrair sob seu próprio peso. E assim como no nascimento da estrela, essa contração gera um calor imenso. O núcleo de hélio se torna ainda mais quente e denso do que era antes. Esse calor intenso irradia para as camadas externas da estrela, que ainda contém hidrogênio, fazendo com que elas se expandam de forma desproporcional. A estrela incha, transformando-se em uma gigante vermelha, engolindo os planetas mais próximos em seu abraço flamejante. Enquanto isso, no coração comprimido da gigante vermelha, a temperatura atinge um novo limiar crítico, cerca de 100 milhões de graus Celsius, uma temperatura alta o suficiente para iniciar o próximo capítulo da alquimia cósmica, a fusão do hélio. O processo é conhecido como o processo triplo alfa. É uma dança muito mais delicada e improvável do que a fusão do hidrogênio. Requer que 3 núcleos de hélio, também conhecidos como partículas alfa, colidam em uma sequência quase simultânea. Primeiro, 2 núcleos de hélio se fundem para formar um núcleo instável de berílio. Esse núcleo de berílio é tão efêmero que se desfaz em uma fração de segundo. Mas, se nesse brevíssimo instante, um terceiro núcleo de hélio colidir com ele, a mágica acontece. Os 3 se unem para formar um núcleo estável de carbono. Este é, talvez, o momento mais importante na história da matéria. O nascimento do carbono. O carbono é o átomo da vida. Com seus 4 elétrons na camada externa, ele é o bloco de construção supremo, capaz de formar as longas e complexas cadeias moleculares que são a base de toda a biologia que conhecemos. Sua criação dentro das estrelas não foi um acaso trivial. Foi o evento que permitiu que o universo passasse de uma química simples para a complexidade exuberante da vida. É um momento de uma sincronicidade tão perfeita que alguns astrônomos argumentam que parece que as leis da física foram finamente ajustadas para permitir que isso acontecesse. Um pequeno ajuste na força nuclear forte, e o carbono nunca se formaria de maneira estável. O universo seria para sempre um lugar de hidrogênio e hélio, estéril e sem vida. Mas o carbono nasceu, e com ele a promessa da vida. Nas estrelas um pouco mais massivas que o nosso Sol, a forja não para por aí. Após a criação do carbono, se um 4º núcleo de hélio se junta à dança, o oxigênio é formado. O carbono que forma nossos tecidos e o oxigênio que enche nossos pulmões foram criados no coração ardente de estrelas que morreram há muito tempo. Mas para forjar os elementos ainda mais pesados, precisamos de fornalhas ainda mais quentes, de estrelas muito mais massivas que o nosso Sol, gigantes azuis com dezenas de vezes a sua massa. Nessas estrelas colossais, a gravidade é uma força esmagadora e o ciclo de vida e morte nuclear é muito mais rápido e violento. Depois que o hélio em seus núcleos se esgota, a contração gravitacional eleva a temperatura a centenas de milhões de graus e a fusão do carbono começa, criando neon e magnésio. Quando o carbono acaba, o núcleo se contrai novamente. A temperatura sobe para mais de 1 bilhão de graus e o neon começa a se fundir, e assim por diante. A estrela massiva, em seus estágios finais de vida, desenvolve uma estrutura que se assemelha a uma cebola cósmica. Em seu centro, a fusão do silício está ocorrendo, a etapa final da queima. Em uma camada logo acima, o oxigênio está se fundindo. Acima disso, o neon. Depois, o carbono, o hélio e, finalmente, uma vasta camada externa de hidrogênio que ainda não foi tocado. Cada camada é uma fornalha nuclear, queimando os restos da camada inferior, em um ciclo desesperado contra o colapso gravitacional. A última coisa que a fusão do silício produz no núcleo da estrela é o ferro.
O ferro é o fim da linha. É o beco sem saída da alquimia estelar. Para todos os elementos até o ferro, o processo de fusão libera energia, criando a pressão que sustenta a estrela. Mas para fundir o ferro em algo mais pesado, o processo não libera energia, ele a consome. O núcleo de ferro é a cinza final da fornalha nuclear. Ele não pode mais queimar. E quando a fusão no núcleo cessa, em uma fração de segundo, o equilíbrio é quebrado para sempre. A gravidade vence de forma catastrófica. O núcleo de ferro, com uma massa maior que a do nosso Sol, mas comprimido em uma esfera do tamanho da Terra, colapsa sobre si mesmo. Em menos de um segundo, ele encolhe para o tamanho de uma cidade, e sua densidade se torna maior que a de um núcleo atômico. As camadas externas da estrela, que estavam sendo sustentadas pela pressão da fusão, de repente, não tem mais nada abaixo delas. Elas despencam em direção ao centro, a 1/4 da velocidade da luz, colidindo com o núcleo ultradenso e recuando em uma onda de choque de proporções bíblicas. Essa onda de choque, viajando para fora, rasga a estrela em pedaços na mais magnífica explosão que o universo pode oferecer, uma supernova. Por um breve período, a supernova pode brilhar mais do que uma galáxia inteira, com seus 100 bilhões de estrelas. É nessa explosão, e apenas nela, que as condições se tornam extremas o suficiente para criar todos os elementos mais pesados que o ferro. A energia liberada é tão imensa que força os núcleos atômicos a se fundirem, mesmo que o processo consuma energia. É o berço do ouro, da prata, do platina, do chumbo, do urânio. Cada átomo desses elementos preciosos e pesados em nosso planeta foi criado na agonia de uma estrela moribunda. Essa explosão semeia o espaço interestelar com os novos elementos que a estrela criou durante sua vida e sua morte. O carbono, o oxigênio, o ferro, o ouro, todos são lançados para o cosmos, enriquecendo as nuvens de gás e poeira que um dia formarão novas estrelas e novos planetas. A nuvem de gás da qual o nosso sistema solar se formou há 4,6 bilhões de anos já era o produto de gerações de supernovas. O ferro que corre em nosso sangue, dando-lhe a cor vermelha e transportando o oxigênio pelo nosso corpo, foi forjado no núcleo de uma estrela massiva. O cálcio em nossos ossos, o silício nas rochas sob nossos pés, o ouro que adornamos, tudo isso é poeira de estrelas, os restos reciclados de sóis que viveram e morreram para que pudéssemos existir. A fusão, portanto, não é apenas uma fonte de energia, é a narrativa da nossa própria origem. Somos os herdeiros de uma saga cósmica, um testamento ambulante da capacidade do universo de criar complexidade a partir da simplicidade, de escrever poemas de vida com as cinzas de estrelas mortas. Nossa história nos ensinou que somos filhos das estrelas, que a fusão nuclear é a canção de ninar cósmica que nos deu o carbono, o oxigênio e o ferro. É a força criadora, a alquimia que transforma o simples no complexo, o gás inerte na matéria da vida. Mas quando o conhecimento dessa força desceu do céu e pousou nas mentes humanas, ele assumiu uma nova e perigosa natureza. Ele se tornou a chama de Prometeu, o fogo roubado dos deuses, um presente que continha tanto a promessa da iluminação quanto o potencial para a mais completa escuridão. A humanidade, ao decifrar o segredo do Sol, não herdou apenas sua luz, mas também o fardo de sua imensa e terrível responsabilidade. A transição da teoria para a prática aconteceu em um mundo ferido, um mundo que mal se recuperava da guerra mais devastadora de sua história e que já mergulhava no silêncio gelado de um novo tipo de conflito, a Guerra Fria. A humanidade já havia provado do fruto amargo do poder atômico. A fissão nuclear, a quebra de átomos pesados, já havia liberado sua energia em explosões que transformaram cidades em sombras e cinzas. Mas a fissão, por mais terrível que fosse, era apenas o prefácio. Nas mentes de físicos que trabalhavam sob um véu de segredo, a equação de Einstein sussurrava uma possibilidade ainda mais apocalíptica. Se a fissão podia liberar tanta energia, o que aconteceria se a fusão, o processo muito mais eficiente das estrelas, pudesse ser desencadeada na Terra de forma instantânea e descontrolada? A ideia era, em sua essência, diabolicamente simples. Para acender o fogo da fusão,
eram necessárias temperaturas e pressões estelares, e de repente a humanidade tinha uma maneira de criá-las, ainda que por um microsegundo. Uma bomba de fissão, uma bomba atômica convencional, poderia servir como o gatilho. Ela seria o palito de fósforo para acender um sol. Imagine o projeto. No coração de um dispositivo, uma bomba de fissão. Ao redor dela, uma camada de combustível de fusão. Os isótopos de hidrogênio, deutério e trítio. Quando a bomba de fissão detonasse, ela liberaria uma torrente de raios-x e calor, uma onda de choque que comprimiria e aqueceria o combustível de fusão a dezenas de milhões de graus, as condições exatas para que a dança da fusão começasse. Não seria uma dança lenta e controlada como a do Sol, mas uma explosão de fúria inimaginável. A corrida para construir este dispositivo, a superbomba ou bomba de hidrogênio, tornou-se uma obsessão silenciosa entre as superpotências. E em 1º de novembro de 1952, em um atol remoto no Oceano Pacífico, chamado Eniwetok, o sonho se tornou um pesadelo. A detonação, codinome Ivy Mike, não foi uma explosão no sentido que conhecemos. Foi um evento geológico. Por um instante, um novo sol nasceu sobre a Terra. Uma bola de fogo com mais de 5 quilômetros de diâmetro, mais quente que o centro do Sol, se expandiu no céu. Ela não apenas queimou, ela vaporizou. A ilha de Elugelab, onde o dispositivo estava montado, com seus coqueiros e sua areia branca, simplesmente deixou de existir. Onde antes havia terra, agora havia uma cratera no leito do oceano, com quase 2 quilômetros de largura e 50 metros de profundidade. O cogumelo atômico subiu e subiu, rompendo a troposfera, atravessando a estratosfera, até alcançar a borda do espaço, a mais de 40 quilômetros de altura. A explosão liberou uma energia quase 1000 vezes maior que a da bomba que destruiu Hiroshima. O poder das estrelas havia sido libertado, não como uma fonte de vida, mas como a mais eficiente ferramenta de aniquilação já concebida. Aquele clarão no Pacífico mudou o mundo para sempre. A humanidade agora possuía o poder não apenas de derrotar nações, mas de esterilizar o próprio planeta. A chama de Prometeu, em sua forma mais irada, ameaçava queimar a casa de quem a roubou. Esse conhecimento, essa capacidade de autodestruição total, infiltrou-se na consciência coletiva, tornando-se a sombra que pairaria sobre as gerações futuras. No entanto, a história da chama de Prometeu não é apenas sobre o perigo, é também sobre a esperança. Pois no mesmo cadinho de genialidade científica, onde a bomba de hidrogênio foi forjada, uma outra visão, diametralmente oposta, estava nascendo. Os mesmos cientistas que calculavam os rendimentos explosivos de uma detonação termonuclear eram os que melhor compreendiam o potencial pacífico da fusão. Eles sabiam que se aquela energia avassaladora pudesse ser liberada não em um microsegundo, mas de forma lenta, estável e controlada, a humanidade teria em suas mãos a solução para quase todos os seus problemas energéticos. Nasceu assim o segundo grande sonho do século XX, a busca pela fusão controlada. Era a tentativa de transformar a espada no arado, de pegar o conhecimento que criou a arma definitiva e usá-lo para construir um futuro de abundância. A visão era de uma beleza quase utópica. Reatores de fusão que usariam o deutério da água do mar como combustível, uma fonte praticamente inesgotável. Reatores que não produziriam gases de efeito estufa, não gerariam lixo nuclear de longa duração como a fissão, e cujo processo seria inerentemente seguro, pois qualquer falha faria o plasma esfriar e a reação simplesmente parar, sem risco de derretimento do núcleo. Este sonho, no entanto, era tecnologicamente muito mais difícil do que construir uma bomba. Fazer algo explodir é relativamente fácil. Manter um pequeno sol estável e contido dentro de uma garrafa magnética, por outro lado, é talvez o desafio de engenharia mais complexo que a humanidade já enfrentou. A busca começou de forma fragmentada, em laboratórios secretos em lados opostos da cortina de ferro. Mas a magnitude do desafio era tão grande que lentamente a necessidade de colaboração começou a superar o sigilo da rivalidade. A ciência da fusão tornou-se uma das primeiras pontes sobre o abismo ideológico da Guerra Fria. Em 1985, em um raro momento de otimismo e cooperação,
Os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética concordaram em iniciar um projeto colaborativo internacional para projetar e construir um reator de fusão experimental. Esse foi o nascimento do que viria a ser o Projeto ITER, sigla para Reator Termonuclear Experimental Internacional. O ITER é a manifestação física da esperança. Localizado no sul da França, não é apenas uma máquina, é um testamento. É a prova de que nações que antes apontavam armas nucleares umas para as outras podem se unir para construir algo de uma complexidade e ambição de tirar o fôlego. Dezenas de países, representando mais da metade da população mundial, estão contribuindo com peças, conhecimento e recursos. O ITER é a antítese da bomba de hidrogênio. Enquanto a bomba é o ápice da ciência secreta e destrutiva, o ITER é o auge da ciência aberta e construtiva. É uma catedral moderna da ciência, erguida não para a adoração de um deus, mas para a conquista de uma estrela. Seus ímãs supercondutores, pesando mais que um Boeing 747, criarão campos magnéticos 280 mil vezes mais fortes que o da Terra. Em seu coração, ele conterá um plasma 10 vezes mais quente que o Sol, suspenso no vácuo, sem tocar em nada. O objetivo do ITER não é gerar eletricidade para a rede, mas provar de uma vez por todas que é possível gerar mais energia a partir da fusão do que a que é necessária para iniciar a reação, o santo graal da pesquisa em fusão. Assim, a chama de Prometeu revela sua verdadeira dualidade. Ela nos deu o poder de aniquilar a nós mesmos, um medo que ainda assombra nosso mundo. Mas também nos deu o mais nobre dos desafios: trabalhar juntos como uma única espécie para recriar o coração de uma estrela, não para a guerra, mas para a paz, para a prosperidade e para a sobrevivência a longo prazo de nossa civilização. A escolha entre o fogo que destrói e o fogo que aquece no final é nossa. Deixamos para trás a sombra da aniquilação e a complexidade monumental de máquinas como o ITER, e agora convido você a fazer uma pausa. Respire fundo e permita que sua imaginação viaje conosco para um futuro possível. Um futuro que não está escrito nas estrelas, mas que pode ser construído com a sabedoria que extraímos delas. Imagine um mundo onde a energia não é mais uma fonte de conflito, de poluição ou de ansiedade. Imagine as luzes de uma cidade à noite, brilhando intensamente, não à custa da queima de florestas antigas transformadas em carvão, nem do petróleo extraído das profundezas da terra, nem do gás que aquece perigosamente nosso clima. Imagine que essas luzes, cada lâmpada em cada casa, cada farol de cada veículo, são alimentadas por pequenos sóis artificiais, queimando silenciosamente em usinas que se assemelham mais a templos de tranquilidade do que a complexos industriais fumegantes. Esta é a promessa da fusão, a visão da aurora de uma nova era para a humanidade. É uma visão tão profunda e transformadora que, se realizada, redefiniria a nossa civilização em um nível fundamental. Seria uma mudança de paradigma comparável à descoberta do fogo ou à invenção da agricultura. A beleza dessa promessa começa com seu combustível. A primeira geração de reatores de fusão usará uma mistura de deutério e trítio. O deutério, como vimos, é um isótopo estável de hidrogênio encontrado naturalmente na água. Ele não é raro. Em cada litro de água do mar, em cada gota de chuva, em cada floco de neve, existe uma pequena, mas extraível, quantidade de deutério. A quantidade de deutério contida em uma única banheira de água, quando usada em um reator de fusão, poderia liberar a mesma quantidade de energia que 300 toneladas de carvão. Os oceanos da Terra contêm deutério suficiente para abastecer as necessidades energéticas da humanidade por milhões de anos. É um reservatório de combustível tão vasto que, para todos os efeitos práticos, é infinito. A energia deixaria de ser um recurso escasso, extraído de locais específicos e transportado por longas e vulneráveis cadeias de suprimentos. Ela se tornaria um recurso universal, acessível a qualquer nação com acesso ao mar. O trítio, o segundo ingrediente, é mais complicado, pois é radioativo e extremamente raro. No entanto, a beleza do projeto de um reator de fusão é que ele pode criar seu próprio trítio. Lembre-se que a reação de fusão libera um nêutron de alta velocidade.
A ideia é revestir as paredes internas do reator com um material contendo lítio, um metal leve e abundante. Quando o nêutron veloz colide com um átomo de lítio, ele o transforma em um átomo de trítio. O reator, portanto, cultiva um de seus próprios combustíveis em um ciclo fechado e elegante. A única matéria-prima externa necessária seria o deutério da água e o lítio, que é extraído de depósitos minerais e da água do mar, e cujas reservas conhecidas durariam milhares de anos. Com o combustível garantido, a segunda grande promessa da fusão é a sua pureza. O processo de fusão em si não produz gases de efeito estufa. O produto final da reação deutério-trítio é um átomo de hélio inofensivo e um nêutron. O hélio é um gás inerte, leve, que pode ser liberado na atmosfera sem nenhum impacto ambiental. Ele é o mesmo gás que enche os balões de festa. Não haveria chaminés emitindo dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio ou partículas de fuligem. A ameaça existencial da mudança climática, impulsionada em grande parte pela nossa dependência de combustíveis fósseis, seria efetivamente neutralizada. Cidades antes sufocadas pela poluição poderiam respirar ar puro. Ecossistemas frágeis, ameaçados pela acidificação dos oceanos e pelo aumento das temperaturas, teriam uma chance de se recuperar. A fusão representa não apenas uma fonte de energia, mas uma ferramenta de cura planetária. E quanto à segurança e aos resíduos? Esta é talvez a distinção mais crucial em relação à fissão nuclear. Um reator de fissão funciona com uma reação em cadeia controlada, usando barras de controle para evitar que ela acelere e saia de controle. Se esse controle falhar, o resultado pode ser um derretimento do núcleo, como em Chernobyl ou Fukushima. A fusão é fundamentalmente diferente. Não há reação em cadeia. O plasma superaquecido é uma condição tão artificial e frágil que a menor perturbação, uma falha no campo magnético, um vazamento de vácuo, faria com que ele esfriasse instantaneamente e a reação simplesmente parasse. O fogo estelar se extinguiria em segundos. A possibilidade de um colapso catastrófico é fisicamente impossível. Quanto aos resíduos, a fusão também oferece uma vantagem esmagadora. A própria reação não produz lixo nuclear de longa duração. O resíduo principal é o hélio. O único problema de resíduo significativo vem dos nêutrons de alta energia que, ao longo de décadas, colidem com as paredes de aço do reator, tornando os materiais estruturais radioativos. Isso é conhecido como ativação de nêutrons. No entanto, essa radioatividade é de um tipo muito diferente da dos resíduos da fissão. Os isótopos produzidos têm vidas médias muito mais curtas. Após cerca de 100 anos, a radioatividade dos componentes do reator decairia a níveis seguros, permitindo que os materiais fossem manuseados e reciclados. Isso contrasta fortemente com os resíduos da fissão, que permanecem perigosamente radioativos por dezenas de milhares de anos, criando um fardo de armazenamento para incontáveis gerações futuras. A fusão lida com seus próprios resíduos dentro de um horizonte de tempo humano. O impacto dessa nova era energética se estenderia para muito além da eletricidade. Com energia abundante e barata, poderíamos dessalinizar a água do mar em grande escala, transformando desertos em terras férteis e resolvendo crises hídricas globais. Poderíamos reciclar todos os nossos resíduos de forma eficiente, criando uma economia verdadeiramente circular. A exploração espacial seria revolucionada, com naves movidas a propulsores de fusão capazes de nos levar a outros planetas em uma fração do tempo atual. A fusão não é apenas uma nova fonte de energia. É a chave para um novo nível de capacidade civilizacional. Claro, a jornada até esta aurora ainda é longa e repleta de desafios. Cientistas e engenheiros ainda precisam resolver problemas imensos, como desenvolver materiais que possam suportar o bombardeio constante de nêutrons por anos a fio, e como extrair o calor do reator de forma eficiente para gerar eletricidade. O sucesso do ITER será um marco crucial, mas ele é um experimento, não uma usina de energia comercial. Após o ITER, virá uma geração de reatores de demonstração, os demos, que serão os primeiros a realmente conectar a energia da fusão à rede elétrica. A maioria dos roteiros otimistas
coloca a energia de fusão comercial como uma realidade na segunda metade deste século. É um esforço de longo prazo, um projeto intergeracional, mas é um projeto que nos dá um vislumbre de um futuro que não é definido pela escassez e pela degradação, mas pela abundância e pela restauração. É a promessa de que podemos aprender a usar o fogo das estrelas não para destruir, mas para construir. E há a esperança de que podemos finalmente alinhar nossa sede de progresso com a saúde do nosso planeta, vivendo em harmonia com as leis do cosmos, em vez de em constante conflito com elas. Esta aurora, esta nova era, é o destino final da jornada que começamos ao olhar para o céu noturno. É o momento em que paramos de apenas admirar as estrelas e começamos, finalmente, a pensar como elas. E assim, nossa longa jornada pela luz e pela matéria nos traz de volta ao ponto de partida. A nós mesmos, aqui, em um pequeno mundo azul, olhando para a imensidão. Viajamos desde o silêncio escuro que precedeu a primeira estrela. Sentimos o calor primordial de seu nascimento. Mergulhamos no coração pulsante do nosso Sol e testemunhamos a alquimia cósmica que forjou os elementos em seu interior. Vimos a humanidade decifrar esse segredo estelar. Vimos o terror e a promessa contidos nesse conhecimento. E sonhamos com um futuro iluminado por sóis artificiais. E agora, no final deste caminho, uma verdade profunda se revela. A busca pela fusão nuclear não é meramente um projeto de engenharia. Não é apenas uma questão de física ou de energia. É, em sua essência, um ato de auto-reconhecimento cósmico. É a expressão mais profunda de uma verdade poética que os astrônomos nos ensinaram. Nós somos poeira de estrelas. E agora, essa poeira de estrelas, organizada em mentes curiosas e mãos habilidosas, está tentando aprender a reacender o fogo do qual nasceu. Pense na profunda ironia e na beleza contida nisso. Cada átomo de carbono em nossas células, cada partícula de ferro em nosso sangue, cada traço de oxigênio em nossos pulmões foi criado em uma fornalha de fusão que existiu há bilhões de anos e a anos-luz de distância. A fusão não é algo estranho a nós. Ela é a nossa certidão de nascimento. Somos a herança viva das estrelas. E, no entanto, a tarefa de replicar esse processo, mesmo na menor das escalas, tem se mostrado o maior desafio que já enfrentamos. É como se um filho, tendo vivido toda a sua vida aquecido pela lareira construída por seus pais, decidisse um dia construir sua própria fogueira. Ele sabe como é o calor, ele conhece a luz, ele depende dela para viver, mas o ato de pegar as pedras, a madeira e gerar a primeira faísca por conta própria é uma tarefa de uma ordem de dificuldade completamente diferente. Nossa luta para dominar a fusão é a luta da humanidade para crescer, para passar da condição de meros beneficiários da energia cósmica para a de participantes ativos em sua criação. É a nossa tentativa de nos tornarmos energeticamente independentes, de acender nossa própria luz na escuridão. Nessa busca, a fusão se torna um espelho implacável. Ela reflete de volta para nós a nossa própria dualidade. O mesmo conhecimento que nos permitiu conceber a bomba de hidrogênio, a ferramenta da aniquilação definitiva, é o que nos permite projetar o reator de fusão, a ferramenta da salvação planetária. A chama é a mesma. A diferença está na intenção de quem a segura. O poder das estrelas não é inerentemente bom ou mau. Ele simplesmente é. E ao aspirar a controlá-lo, somos forçados a confrontar a questão mais fundamental de todas. Que tipo de espécie nós somos? Seremos como Ícaro, que, embriagado pelo poder do voo, se aproximou demais do Sol e caiu em ruínas? Ou seremos como Prometeu em sua versão mais nobre, o titã que trouxe o fogo? Não para a destruição, mas para aquecer os lares, para forjar ferramentas, para iluminar o caminho do progresso. Projetos como o ITER são mais do que apenas máquinas. São declarações de intenção. São monumentos de esperança construídos com aço e supercondutores. Eles representam uma escolha consciente da humanidade de perseguir o caminho da criação em vez do caminho da destruição. Representam a crença de que a nossa inteligência, que nos deu a capacidade de nos aniquilarmos, também nos dá a sabedoria para nos salvarmos. Esta jornada para dominar a fusão é, portanto, uma peregrinação de volta à nossa fonte.
Cada vez que os cientistas aquecem o plasma em um tokamak, eles estão tentando recriar as condições do útero estelar que nos deu a luz. É um ato de memória cósmica, um esforço para nos reconectarmos com a nossa origem mais fundamental. Por toda a nossa história, vivemos da luz solar de segunda mão, da energia que o Sol derramou sobre a Terra e que foi armazenada em plantas e animais que se tornaram combustíveis fósseis. Agora, pela primeira vez, estamos aprendendo a gerar nossa própria luz primária. Estamos aprendendo a ser a estrela. E isso acarreta uma responsabilidade de proporções divinas. Dominar a fusão é o passo que, teoricamente, eleva uma civilização ao próximo estágio de seu desenvolvimento. É o que nos permitiria, finalmente, viver de forma sustentável neste planeta, gerindo o nosso lar com a maturidade que ele merece. É o que nos daria as ferramentas para curar as feridas que infligimos à Terra e para construir um futuro onde a prosperidade humana não precise mais vir à custa da saúde do nosso ecossistema. Ao olharmos para o céu noturno, para os pontos de luz cintilantes que são sóis distantes, talvez devêssemos vê-los não apenas com admiração, mas com um sentimento de parentesco. Eles são os faróis que nos mostram o caminho. Eles são a prova de que o universo é capaz de transformar a matéria mais simples em luz, calor e vida. E nós, aqui, somos a prova de que o universo é capaz de se tornar consciente de si mesmo. A busca pela fusão é a apoteose dessa consciência. O universo, através de nós, aprendendo a recriar seu próprio coração. A luz que um dia poderá emanar de um reator de fusão em nosso planeta será mais do que apenas elétrons em um fio. Ela carregará o legado da primeira estrela, que rompeu a escuridão primordial. Ela será o culminar de uma jornada de 13,8 bilhões de anos, desde o Big Bang até este exato momento. Será a chama da nossa própria estrela, acesa não pela força cega da gravidade, mas pela força deliberada da compreensão, da colaboração e da esperança. Será o fogo que finalmente trouxemos para casa. E assim, nossa jornada de hoje chega ao fim. Espero que esta história sobre o fogo das estrelas tenha aquecido sua mente e acalmado seu espírito, preparando o caminho para um sono profundo e reparador. O universo está repleto de maravilhas, e compartilhar essas histórias com você é a razão pela qual este canal existe. Se você sentiu uma conexão com esta viagem, se encontrou um momento de paz ou de fascínio, eu o convido a fazer parte da nossa comunidade. Seu apoio é a energia que nos permite continuar. Por favor, curta esta narrativa para que mais pessoas possam encontrá-la. Se inscreva no Universo para o Sono para não perder nossas futuras explorações. E compartilhe com alguém que você acredita que possa apreciar uma história calma antes de dormir. Adoraríamos também ler seus pensamentos nos comentários. Cada interação nos ajuda a crescer. Por enquanto, deixe que as estrelas em sua mente se apaguem suavemente. Aconchegue-se na escuridão confortável e silenciosa. Que seus sonhos sejam vastos e cheios de luz. Durma bem.